Fala galera, tudo bem? Eu sou o Léo, professor e plantonista de Geografia do Poliedro. E eu estou aqui hoje com vocês para fazer uma breve recapitulação teórica sobre o relevo do estado de São Paulo, tudo bem? Então vamos falar pontualmente sobre o relevo do estado de São Paulo, nos baseando na classificação proposta pelo Jurandir Ross. Se você não entende muito bem como funciona essa classificação, as bases conceituais dessa classificação, nós temos também um outro vídeo em que eu discuto exatamente este tema, tá bom? Então, se você não tem muito bem essas bases do Jurandir, se você enfrentou alguma dificuldade no entender aqui da classificação do estado de São Paulo por conta de alguma defasagem teórica em relação a essa classificação, sugiro que você dê uma olhada nesse outro vídeo para pegar esses conceitos, essas definições, para que fique um pouco mais fácil entender o relevo do estado de São Paulo, tá bom? Então, começando aqui a nossa classificação, como eu comentei, né, vamos nos basear aqui na divisão proposta pelo Jurandir Ross, ok? É um mapeamento feito aí pelo Jurandir inicialmente do ano de 96, você tem versões um pouco mais recentes também, mas é com base nessa classificação em planaltos, depressões e planícies que a gente vai avaliar aqui o nosso território, tá bom? Então, pensando nessa lógica, a gente pode destacar aqui 4 principais compartimentos geomorfológicos do estado de São Paulo. Vale ressaltar que o estado de São Paulo, sob uma perspectiva geológica, ele apresenta uma diversidade considerável, uma riqueza geológica considerável. Você tem tanto compartimentos de embasamento cristalino, como também aqueles de embasamento associado às rochas sedimentares. Então, é um estado que apresenta uma grande variedade de tipos de rochas diferentes, tá bom? Então, falando aí dos compartimentos do estado, nós temos esses aqui como os principais. Eu comentei agora há pouco, são 4, né? São 4 compartimentos e no mapa e na legenda você está vendo 5 compartimentos. E aí, qual é a questão? Um destes compartimentos que nós vamos falar um pouquinho também é a cuesta, ok? A cuesta, ela se encontra justamente nessa região aqui, tá bom? No limite entre o Planalto Ocidental e a depressão periférica, ok? Então, ela é, por vezes, descrita como um compartimento à parte. Aqui, a gente vai levar em consideração que a cuesta é, na verdade, parte deste outro domínio que a gente chama de Planalto Ocidental. Vou falar um pouquinho mais disso mais para frente, tá bom? Mas só para apaziguar aí os possíveis problemas quanto a isso, tá bom? São, na verdade, 4 principais compartimentos. Um deles pode ser considerado, eventualmente, como um compartimento por si só, né, a região das costas, mas a gente aqui vai levar em consideração que ela é, na verdade, parte do próprio Planalto Ocidental. Então, falando primeiramente aqui da região litorânea, nós temos isso que a gente conhece como a província costeira. É uma região de planície, é uma planície litorânea que se encontra aqui no extremo leste do perfil, né, topográfico aqui, geomorfológico do nosso estado. Então, primeiramente falando aqui da planície costeira, a gente pode considerar que por vezes ela é uma região, uma área relativamente estreita, ela não tem uma extensão muito grande, especialmente na região mais ao norte do litoral do estado de São Paulo, ok? É somente na porção ao sul do estado que você encontra ela um pouquinho mais larga. Então, muitas vezes a planície ela não vai ser representada em mapas, por exemplo, de escala pequena, que representam o país inteiro. Por conta dessa pequena extensão da planície costeira aqui do estado de São Paulo, em muitas classificações ela não consegue ser representada. Mas ela existe, ela se encontra aqui disposta ao longo do nosso litoral. Então, se você pegar aqui, por exemplo, o litoral norte, município de Bertioga, ok? Dá para reparar como a Serra do Mar se apresenta aqui bem próxima à linha costeira, o que faz com que essa área, né, de planície seja relativamente menor, ok? Indo mais um pouco ainda para o norte, aqui já no município de São Sebastião, saudades de ir para essas praias, né, minha filha? Pois mas de qualquer forma, momento de desabafo à parte aqui, se você reparar, aqui as serras estão ainda mais próximas do litoral, o que, portanto, justifica essa pequena extensão da planície costeira. É somente aqui no sul do estado, na região que a gente conhece como Vale do Ribeira, que você tem uma extensão um pouquinho mais considerável da planície costeira, tá bom? Considerando a ideia dela ser uma área de planície, a gente pode, sem dúvida, considerar o predomínio dos processos de sedimentação, de acúmulo de sedimentos, o que também nos permite considerar um predomínio de rochas sedimentares de formações relativamente mais recentes, ok? Mas você também encontra, ao longo da faixa costeira do estado de São Paulo, algumas áreas de intrusões magmáticas, de morros testemunhos, entre outras coisas. Só para representar aqui no mapa, ó, repare como a área de planície praticamente não aparece, em praticamente todo o litoral, ok? São as áreas aqui em verde, né? Então, somente aqui no sul do estado é que a gente consegue observar uma maior extensão
da planície costeira na região aqui do Rio Ribeira do Iguape, que dá nome justamente aqui à região Vale do Ribeira, ok? E aí só representando, né, a área de planície, mas você tem algumas formações de altitude e declividade mais acentuada. Isso aqui pode ser tanto intrusões magmáticas, né, que se formaram em contextos diferentes, tanto num processo anterior à abertura entre as placas sul-americana e africana, como também na própria dinâmica de abertura, de divergência entre essas placas, vale os dois raciocínios, ok? Ou então, possivelmente, também formações que estão associadas à serra, um blocão rochoso que se desprendeu da serra e veio rolando literalmente aqui até parar aqui e se manter nessa região, tá bom? Então, são exemplos aí também encontrados nessa região da planície costeira. Falando da segunda unidade geomorfológica do nosso estado, nós temos os planaltos e serras leste e sudeste na classificação do Jurandir. Aqui no estado a gente chama isso aqui de Planalto Atlântico, ok? O Planalto Atlântico, na verdade, é uma unidade escultural que está associada a um grande dobramento, a um grande conjunto de dobramentos antigos. Temos, portanto, uma estrutura cristalina, um planalto de constituição cristalina, que se manifesta como áreas montanhosas, como áreas dobradas, mas que tem uma altitude, uma declividade relativamente menores, se você comparar, por exemplo, as grandes cadeias montanhosas ligadas aos dobramentos modernos, ok? Naquele outro vídeo lá que a gente fala da classificação do Jurandir, que eu comentei há pouco, eu também faço essa distinção entre tipos de dobramento. Então, se não ficou clara essa relação, busca lá no vídeo que dá para ter uma boa noção, tá bom? Então, portanto, você pode considerar que essas formações que a gente chama de Planalto Atlântico são, na verdade, as serras, a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, aqui é o sul do estado, a Serra do Paranapiacaba, temos outros vários exemplos também em outros estados, ok? Então, são áreas montanhosas, são áreas de declividade considerável, né? Especialmente essa área que está de frente para o litoral, que é a Serra do Mar, tá bom? Então, de modo geral, você pode considerar que, por se tratar de um planalto, nós temos um processo predominante de erosão especialmente associada à ação dos rios, uma erosão fluvial, e também uma erosão vinculada à água da chuva, né? Uma erosão pluvial, tudo bem? E, como a gente havia comentado, uma constituição predominantemente cristalina, tanto rochas magmáticas como granito, quanto rochas metamórficas como o gneiss, tudo bem? São exemplos aí de rochas que são encontradas em grande quantidade nessas estruturas. Beleza? Então, mais uma imagem aqui da Serra do Mar, representada justamente como uma área montanhosa, algo nessa linha. O número 3, né, o terceiro compartimento geomorfológico do nosso estado, é o que a gente conhece como a depressão periférica. Aqui no estado de São Paulo, ela é chamada de depressão periférica do estado de São Paulo, mas ela pode ser também chamada de depressão periférica da borda leste da bacia sedimentar do Paraná, justamente porque ela ocupa, né, ela está disposta de modo paralelo a essa extremidade leste da bacia sedimentar do Paraná, como a gente vai observar também depois no mapa, ok? É uma depressão que está situada entre dois planaltos. Você tem, né, essa imagem aqui representando essa área, que é uma área relativamente mais baixa, uma área relativamente mais plana em relação ao entorno, ok? Mas ainda assim é uma área em que predominam os processos de erosão, tudo bem? Esses processos de erosão eles são especialmente associados à passagem do rio Tietê por essa região, tudo bem? Então, se você observar nesta representação, você tem aqui o Planalto Atlântico, de constituição cristalina, e a oeste nós temos o Planalto Ocidental, que eu vou comentar daqui a pouquinho, tá? Entre esses dois planaltos está situada a depressão periférica. Você poderia muito bem pensar no seguinte raciocínio. Por que na depressão nós temos um predomínio do processo de erosão se ela se apresenta como uma área mais rebaixada? Se eu tenho essa diferença de altitude aqui, tudo bem? O que justifica essa condição? Aí você pode pensar no rio. O rio Tietê, como um rio que se desloca em direção ao rio Paraná, ele é um afluente do rio Paraná, ele vai justamente fazer esse caminho aqui. A representação não deixa isso muito claro, mas o rio vai procurar justamente uma abertura nessa área montanhosa para conseguir circular em direção ao interior, como representa aqui o mapa. Reparem, ó, o rio Tietê ele vai passar justamente no meio dessa área um pouquinho mais elevada, que a gente chama de Serra Geral ou Serra de Botucatu, e que neste esquema aqui está representado como a cuesta, ok? São mais ou menos as mesmas regiões aqui. O rio Tietê vai circular por entre essa área até chegar no Rio Paraná. Parece que ele está entrando num buraco e saindo do outro lado, não é exatamente isso que acontece, tá? Mas seria mais ou menos essa a dinâmica. Então, portanto, se o material se acumular aqui, eventualmente, nessa depressão periférica, ele, na verdade, vai acabar sendo deslocado até o Rio Tietê e, através do rio, ele vai chegar aqui ao Rio Paraná e seguir o seu caminho até a região de planície
que está próxima, por exemplo, à foz do Rio Paraná. Então, o processo de erosão ser predominante na depressão periférica se atrela justamente a esse papel do rio Tietê como agente erosivo, como responsável por transportar esse material. Tudo bem? Então, novamente, a depressão periférica aqui no mapa ela estaria representada como essa área relativamente mais plana aqui, entre o Planalto Atlântico, as serras aqui que a gente comentou, e essa região mais ao interior, que a gente já chama de Planalto Ocidental. Beleza? E por fim, para a gente já encaminhar para o final da nossa classificação, temos aqui também o Planalto Ocidental. O Planalto Ocidental ele também é chamado na classificação do Jurandir de Planaltos e Chapadas da Bacia Sedimentar do Paraná. É um planalto esculpido em uma estrutura sedimentar antiga, ok? É um planalto de constituição sedimentar. Você pode se perguntar como um planalto vai ter uma constituição sedimentar se um planalto é um local em que predomina a erosão. O processo de sedimentação não é um processo predominante numa planície? Se você tiver essa dúvida, novamente, sugiro que você dê uma olhada lá naquele outro vídeo. Lá está a resposta para essa questão. Tudo bem? Como justificar aqui quais são as características deste planalto? Bom, é um planalto que se estende desde essa região aqui da depressão periférica, do interior do estado de São Paulo, até a planície do Pantanal, lá no estado do Mato Grosso do Sul. Okay? Por ser um planalto de constituição sedimentar, ele se apresenta como uma região de menor declividade, de menor altitude, ele tem uma característica um pouco distinta do planalto atlântico. Tudo bem? As rochas sedimentares, como rochas mais suscetíveis à erosão e ao intemperismo, normalmente tem essa característica, tudo bem? Então, de modo geral, você pode considerar uma composição associada ao arenito, que é uma rocha sedimentar, mas vale ressaltar que nós temos também nessa região pontuais extrusões e intrusões magmáticas. Você tem, por conta de um derramamento magmático ocorrido nessa região, algumas formações de características diferentes, ok? Esse derrame magmático, por sua vez, está associado ao processo de separação entre a placa sul-americana e a africana. Então, eles estão associados ao período mesozoico, em que você tem a formação do Oceano Atlântico, da dorsal mesoatlântica, dá até para fazer uma relação com o nome, né? Dorsal mesoatlântico, mesoatlântica é período mesozoico, ok? Então, é daí que surgiram essas intrusões e extrusões magmáticas. Essas intrusões e extrusões, muitas vezes, formam aquilo que a gente conhece como morro-testemunho. São áreas que, por apresentarem maior resistência ao processo de erosão e intemperismo, elas se destacam altitudinalmente em relação ao entorno. Temos uma formação famosa aqui nessa região, na cidade do município de Bofete, próximo ali a Botucatu, que é o Morro do Gigante Adormecido. Reparem aqui a cabecinha do gigante, o pescocinho dele, o barrigão aqui para cima, tem até os pezinhos dele aqui no final. Tá bom? É uma formação característica dessa região. Tá bom? Então, é válido ressaltar que neste planalto nós temos uma constituição sedimentar como predominante, mas também eventualmente associada a rochas magmáticas. E é daí justamente que surge a tal da cuesta, tudo bem? A cuesta, ela tem um formato, eu vou depois fazer um desenho, mas ela tem um formato da seguinte maneira, né? Ela tem uma feição aqui com uma declividade e altitude mais acentuada e uma outra rampa de declividade mais suave, tudo bem? Essa é a característica visual de uma cuesta. Aqui numa outra imagem, não se preocupem com esses nomes, tá? São mais específicos, mas reparem, ó, uma feição de declividade bem acentuada e a outra com uma declividade mais suave. Aqui no estado de São Paulo, particularmente, a cuesta está muito associada a essas intrusões magmáticas. Ela se formou de acordo com um processo de erosão diferencial, porque você tem justamente essas intrusões magmáticas nessa região. Essas intrusões magmáticas fizeram com que a formação apresentasse uma maior resistência, permitindo que essa altitude aqui fosse um pouquinho mais elevada, tudo bem? Então, vale ressaltar, né, essas intrusões magmáticas na região da cuesta como uma das justificativas para essa formação com este aspecto, com este formato, tá bom? Vale também considerar um comentário importante, além dessa correlação com o relevo de cuestas, essas intrusões magmáticas também estão associadas às formações daquele tipo de solo bem característico aqui do interior do estado, a terra roxa, também chamada, também conhecida como nitossolo, muito associada ao ciclo de produção do café, que é no interior do estado. Então, vale também considerar a origem destes solos nas formações rochosas vulcânicas que estão associadas a essas intrusões aqui no interior do estado. Intrusões e extrusões essas que, por sua vez, estão associadas também à separação entre as placas. Belezura? Então, só para finalizar essa ideia, eu vou fazer aqui um breve desenho de uma cuesta, só para você entender exatamente quais são as características. Se você pegar o Planalto Ocidental,
Planalto e Chapadas da Bacia do Paraná, ele tem mais ou menos esse formato aqui. Ó. Dando um zoom nessa área aqui, ó, fazendo um quadrado aqui, ó. Ups. Apanhando um pouco aqui do negócio. Se eu fizer aqui um quadrado, ó, dando um zoom, quadrado branco não ficou lá aquelas coisas também, mas tamanho na luta. Você tem o seguinte. Calma lá, minha gente, calma lá, que estamos quase lá. Se você der um zoom aqui nessa área, você vai observar justamente uma vertente de declividade mais suave e uma outra de declividade bem abrupta. É essa a característica visual, morfológica de uma coisa, tá tudo bem? Então, para fechar aqui a nossa discussão, para finalizar o nosso vídeo, vamos fazer aqui uma breve discussão sobre o Vale do Paraíba, ok? O Vale do Paraíba, na verdade, ele não é caracterizado como uma unidade geomorfológica à parte, ok? É, na verdade, uma região que está, por mais que seja possivelmente caracterizada como uma depressão, ela está considerada como parte do Planalto Atlântico. Ela é um compartimento, uma subdivisão dentro do próprio Planalto Atlântico, ok? Então, se você observar no mapa do Jurandir Ross, ela não acaba sendo representada por uma questão de escala, por conta dela ser uma unidade do relevo relativamente menor em comparação às demais, ela acaba não sendo representada nesse mapa que apresenta o Brasil como um todo, ok? Então, a região do Vale do Paraíba, que está entre o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro, ela estaria aqui mais ou menos nessa porção do território brasileiro, tudo bem? Dentro deste compartimento que a gente chama de Planalto Atlântico. Então, mesmo no mapa do estado de São Paulo, você não consegue identificar aqui nos compartimentos essa região. Numa outra forma de mapeamento seria essa área aqui, tudo bem? Ó, você tem aqui a nascente do Rio Paraíba do Sul, que é no limite do estado, ele dá essa voltinha aqui e depois, por entre a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar, especificamente essa parte aqui da Serra do Mar, que a gente chama de Serra da Bocaina também, né? A partir daqui do Rio de Janeiro, tá bom? Você tem a passagem do Rio Paraíba do Sul, fazendo esse caminho em direção ao litoral do Rio. Então, seria esta região aqui que a gente conhece como Vale do Paraíba. Se você for fazer uma análise mais restrita, mais local, você pode identificar ela como uma depressão, porque ela está entre dois planaltos, mas vale aquele mesmo raciocínio, né? O material vai ser transportado pelo Rio Paraíba e vai se depositar na sua foz. Então, somente lá na região da foz desse rio é que você teria uma planície, que seria ainda uma depressão, tudo bem? Mas ainda por outro lado, você pode considerar que pela menor dimensão que essa área assume, ela é caracterizada como parte do Planalto Cristalino Atlântico. A mesma coisa vale para a localidade em que a cidade de São Paulo se encontra, entre a Serra do Mar e a Serra da Cantareira. Nós temos uma pequena bacia aqui, uma pequena área de depressão, mas pelo fato dessa área ser relativamente menor, ela é incorporada dentro do Planalto Atlântico, tá bom? Então, a ideia seria representar aqui o Vale do Paraíba justamente desta forma, Serra da Mantiqueira ao norte, Serra da Bocaina aqui um pouco mais ao sul, ok? Entre essas duas áreas, o Vale do Paraíba. E vale um último comentário, o Vale do Paraíba está associado a um processo de falhamento que nós temos aqui no estado. Aquela ideia da formação de uma falha e o soerguimento ou rebaixamento das estruturas, formando graben e horst, ok? Isso vale para essa região, para descrever essa região, a formação dessa área, tudo bem? Então, a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar seriam exemplos de horsts, e a região aqui do meio, a região em que se localiza o Vale do Paraíba, seria um exemplo de local caracterizado como um graben tectônico. Tudo bem, gente? Então, é isso. Sobre o relevo do estado de São Paulo, são essas as características principais, tá bom? É um tema que aparece de modo frequente nas segundas fases em geografia, especialmente das questões da FUVEST, da Unicamp e da Unesp, são provas que gostam desse tipo de tema. Vale aí a discussão, vale aí se apegar um pouquinho a essa caracterização, beleza? Então é isso, gente. Espero ter ajudado. Até a próxima. Bons estudos para vocês.